Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre relativismo e como isso atinge o nosso pensamento teológico. Pastor Edson, você viu um pouquinho tudo. Uma pitada de relativismo, de questionamento, às vezes é bom. Claro que com base bíblica, sem ser liberal, como botou o pastor Martinho. Qual é o seu pensamento sobre isso e quais os perigos disso também? Olha, André, é muito perigoso. É muito perigoso. E Hans Kung coloca no livro dele, Ética Mundial, uma coisa muito interessante. Ele discorre um pouquinho sobre a questão da dialética do iluminismo e o perigo disso, porque ela vai demolir os princípios culturais, os princípios científicos, vai colocar a razão contra ela própria, porque a razão, ela discorre dentro de um contexto dialético. Eu tenho o direito de discutir. O pastor foi muito feliz quando ele disse: cada pessoa tem direito de colocar seu pensamento, mas isso não é absoluto e nem quer dizer que o pensamento dele está correto. Isso é um contexto social, não é um contexto de Deus. Deus é absoluto, inquestionável, imutável, e os conceitos de Deus, por isso que ele nos enquadrou dentro de 10 mandamentos. Ele deu 10 mandamentos. Se todos seguirem os 10 mandamentos, e alguns são, todos eles são taxativos. Não matarás, ponto. Não furtarás, ponto. Não desejarás a mulher do teu próximo, ponto. Então não tem relativismo aí. Agora, o contexto, só para me completar... Quando entra para o contexto social, se relativiza um pouco. Contexto social, por interesse pessoal, como você colocou no princípio, o direito de cada um viver como quer, mas também implica em assumir a consequência das suas atitudes como quiser. Essa questão é séria. Deixa eu levantar uma pergunta até em cima disso. Parece ser bobo, mas eu acho que está aí uma grande paradoxo e contestação do que nós estamos debatendo. Por exemplo, Deus é muito taxativo, não matarás. Quando a gente bota no nosso contexto social, vamos lá, e Deus dá autoridade, fala, olha aqui, esses aqui são os governantes, eles têm autoridade para também dizer o que pode e o que não pode ser feito. A gente constitui uma polícia que, para bem universal, público, ela mata. Sim. E isso não é visto como pecado, é visto como um dever revestido de um poder de autoridade pública. Não, parece ser bobo essa minha colocação, mas a gente começa a entrar nisso. Não, e não é pecado, então. Se a Bíblia fala que matar é pecado, o cara matou porque ele tinha que salvar outra pessoa. Ah, mas dentro desse contexto a situação muda, o relativismo começa aí, de alguma forma. Veja bem, é uma questão social. Perfeito. Quando você organiza a sociedade... Quando você fala nos problemas sociais, você fala também dos problemas culturais. Por isso é que nós falamos de ética e falamos de moral. A ética, ela está dirigida a todos igualmente, todos os seres, não necessariamente só os seres humanos. Mas todos os seres, a ética, ela está dentro de um contexto de bem de ordem, da organização, do equilíbrio de todas as coisas que estão no universo. Animal, homem, vegetal, todos têm o mesmo direito, estão organizados dentro de um bem de ordem. Ética se refere a isso. Agora, a moral se refere aos grupos. Igreja e religião é um grupo moral. Perfeito. Não é um grupo ético, é um grupo moral. Tanto assim que há divergências entre eles. E quando se pensa na igreja como grupo moral, admite-se o raciocínio relativizado. Agora, o próprio Hans Kung, volto a ele disse o seguinte: só vai haver paz quando as religiões estiverem falando a mesma linguagem. Isso significa que não vamos ter paz. Que não vamos ter paz. Exatamente, porque não vamos ter paz. Nós vimos agora a questão, por exemplo, do radicalismo muçulmano. Por causa da dialética do iluminismo. Perfeito. Que não vamos ter paz. Perfeito. E isso é óbvio. Está lá na Bíblia, que nós não teremos paz. Então, a relativização das coisas é um perigo.
muito grande, porque eu vou defender... É bom que aconteça com segurança. Como eu falei aqui, um policial pode matar. Não, aqui não é porque eu relativizo até certo ponto dentro da segurança pública e universal. Agora, quando a gente torna isso um direito individual, aí é duro, né? E é um tema, gente, isso aqui é um tema alto nível. Porque o que acontece? Deus, ele, já foi dito aqui muito bem, todos falaram, Deus é um Deus absoluto. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os seus princípios de fé, moral, mas trazendo para os nossos dias, muda, o social muda. Só que essa linha imaginária é muito tênua, é muito delicada. E nós temos que ter muito segurança daquilo que nós vamos fazer. Um exemplo, o adultério, o divórcio, o outro casamento, não deveria ter. E a igreja brasileira admite. Já me falaram, já ouvi falar, há esse combate da igreja evangélica contra os homossexuais. Vai ser igual a separação, o divórcio. Não era combatida, foi aceita. Ao longo tempo, no meio social, a igreja evangélica também vai passar a aceitar. Então, já foi me falado isso, já ouvi isso aí. Então, o que acontece? Eu não duvido, porque realmente eu não sou da época, né, 40 anos de idade, mas outrora existia isso. A pessoa divorciou, ela tinha que morrer. E uma coisa interessante, isso não entra na ética, entra dentro da moralidade. A moralidade muda. O que às vezes moralmente não era aceito, mas ele já teve outra mulher, vai ser na igreja, não era. A moralidade da igreja muda, ponto. Agora a questão é o seguinte, eu falei agora há pouco em off rapidamente sobre questões bíblicas do passado que nós olhamos hoje. Era pecado e não é mais. E que não eram pecado. Nunca foram pecado. A diferença da questão do homossexualismo é o seguinte, o homossexualismo, a relação entre iguais sempre foi abominável. A questão do divórcio na Bíblia, ela inclusive questiona Jesus. Jesus fala sobre a dureza do coração, mas foi permitido. A palavra de Jesus foi permitido. Há uma expressão, permitido. A gente não pode tirar do contexto a palavra. A palavra-chave ali do texto, quando Jesus responde, diz assim, foi permitido por causa da dureza do coração. Mas o que Jesus falou? Foi permitido. Ok? Aí ele acrescenta mais algumas coisas. Ele diz, está no campo da moralidade. E aí Jesus o homossexualismo está no campo da ética. Jesus enquadra todo mundo. Jesus coloca todo mundo numa situação muito complicada quando ele diz assim, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, então ele não deixou. Quando Jesus disse isso, Jesus não deixou ninguém em condição de julgar ninguém. Na verdade, quando Jesus colocou isso, é o seguinte, se alguém vai divorciar ou não, é melhor você ficar na sua, porque quem olhar para uma mulher com intenção já cometeu. Então, é porque a gente costuma pegar a Bíblia, eu costumo fazer esse exercício com os meus alunos, eu costumo ir para o exagero com eles. O que Jesus quis dizer com isso? Porque Jesus, ao declarar isso, quis dizer o seguinte, foi a mesma coisa da mulher para ser apedrejada lá. Jesus não está dizendo assim, estou dando cobertura ao adultério. Jesus quis dizer o seguinte, não tem ninguém aqui em condições. Todo mundo é pecador. Então, vamos olhar a questão do divórcio, vamos apedrejar o divorciado, mas qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. E ele disse que o que pode permitir o adultério é exatamente, o que pode permitir o divórcio é exatamente a prostituição, o adultério. Agora, na Bíblia, você encontra no Velho Testamento a bigamia e a poligamia. Boa. Ok? Aí nós transformamos, a partir de Paulo começa a regular, ele encontra um monte de gente nessa situação, que vem para o Evangelho vivendo a bigamia ou a poligamia. Paulo começa a regular porque essas pessoas começam a ascender a posição de liderança. Paulo percebe, por uma questão cultural, que essas pessoas não vão poder administrar bem a igreja. Porque como é que você administra tendo 2, 3 famílias? Se não consegue administrar seus próprios filhos, como é que vai conseguir administrar a casa do Senhor? Aí Paulo vem e diz assim, é bom, convém, não é proibitivo. Ele diz, convém que seja marido de uma só mulher. Mas o que a gente criou de doutrina, você quer ver uma outra coisa? Há uma diferença muito grande entre bigamia e adultério. A gente consegue botar tudo em um balaio de gato. Isso aqui dá um debate. Eu vou ser apedrejado. Eu escrevi um livro sobre isso. A minha mulher ficou contra o livro que eu escrevi. O livro não é uma apologia. O livro não é uma apologia à bigamia. O livro é um livro histórico. O livro é para a gente acabar com algumas coisas, com esse relativismo falso. Porque é um relativismo moral falso.
O nome do livro chama-se Hipocrisia Ocidental. A gente pega as coisas e pega textos. A mesma coisa é a questão de Deus. Deus é absoluto, mas não é absoluta a interpretação que nós fazemos de Deus. Que foi o que eu botei no início. Peraí, é a agora, interpretação. Vamos ouvir aqui, vamos passar para o senhor Edson. Mas o senhor falou... A interpretação que nós fazemos de Deus é uma interpretação de acordo com os meus pensamentos. É relativista. Agora, o grande detalhe é o seguinte: os meus pensamentos são os pensamentos de Deus? Pastor, o senhor falou sobre Eu não dois tenho princípios. que fazer a vontade de Deus a partir do meu conceito, mas a partir dos princípios que Deus colocou na humanidade. Mas esses princípios são para não se tornar visão- relativista. Para não se tornar relativista. Mas esses princípios são visões que podem estar distorcidas. Haja vista Não, as denominações. porque eles vêm de Deus. Não estarão distorcidas, não. As denominações hoje, se você sentar... eu fui presidente do Conselho de Pastores do meu município. 5.000 pastores. Reunir todo mundo já é um problema muito sério, porque tem sempre um Mas melhor só do tá que o outro. falando de um grupo. Quando você reúne a turma de diversas correntes, e aí você diz assim, vamos discutir, olha só, reunimos gente de diversas correntes, vamos discutir a Santa Ceia, vamos ter um momento de comunhão, vamos cear junto. Aí já começa o problema da interpretação. Não, na minha visão, a ceia é só para um grupo, a ceia tem que ser feita assim e assim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Deus é absoluto. A verdade de Deus é absoluta. Eu não coloco nem as verdades, eu coloco a verdade. O problema é quem está interpretando. O problema é quem é que está definindo isso como verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos... Não, ele tem que falar agora. O senhor contou duas histórias bonitas, sobre adultério e sobre divórcio. Não contei, eu estou fazendo histórico. Tá, então citou. Mas defina, pode então adulterar e pode divorciar? Porque o senhor deixou... Não. Conta a história. Aqui a ideia minha não foi dar definição. Mas quem está em casa, pastor? Querido, quem tá em casa, Mas quem olha tá em só, casa tá ouvindo. qual o nível cultural nosso de conhecimento? A grande maioria confunde, os pastores e teólogos confundem. Eu vou pegar... nós vamos transformar o debate nisso. Olha só. Não, é só você pode ou não pode. Ele é contrário, ele é contrário. Não, ele é contrário. Sim, ele colocou. Eu sou contrário. Não, mas eu não mascaro a Bíblia. Davi tinha 9 mulheres quando teve relação com Batseba. O profeta Natan, quando vai falar com ele, Deus é muito claro. Deus diz para ele o seguinte, se você quisesse, eu acrescentaria outro tanto. O grande problema é que você possuiu a mulher de um homem. Ok? Deus não disse para ele assim, você está em pecado porque tem 9 mulheres. Muito pelo contrário. Deus disse para ele, se você quisesse, eu acrescentaria outro tanto. Ok? Ele peca, adultera, possui a mulher, leva uma carga terrível. Pastor, uma foi carga por isso terrível. que Jesus veio. Por isso que Deus mandou o Filho dele para rever conceitos e dizer, agora Não pode nem olhar. eu e Jesus. Agora não Eu pode e nem olhar. Jesus. Não eu e o Velho Testamento. E Jesus estabeleceu isso. Olhou, já pecou. Olhou. Não, e foi o que a gente falou aqui. Já pecou. Vamos para o rápido break. Você vê, é bom demais isso. Não é assim. Olhou, pecou, todo mundo está no risco, não seja juiz de ninguém. Vamos para o rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Também.